Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu me chamo Rose Ferreira e aqui a gente fala sobre espiritualidade de uma forma leve e prática. Eu costumo dizer que a espiritualidade ela só é válida se você levar para a praticidade, porque senão eu fico uma pessoa que não evolui, se dizendo conhecedora dos conhecimentos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que ninguém fala, de uma forma que também ninguém fala, que despertar espiritual, ele dói sim, e eu vou dizer por quê. Se você tem sentido tristeza, sensação de perda do chão, deslocado, sem sentido, a vida sem sentido, e mesmo que você venha há muito tempo estudando, se autotransformando, conectada à espiritualidade, e mesmo assim você vem sentindo esses sintomas, fique tranquila, você não está sozinha. Então, o primeiro tópico que a gente vai falar aqui é sobre o que é espiritualidade de verdade, né? Por que eu estou me conhecendo, por que eu estou no caminho da espiritualidade e eu passo por problemas que na minha cabeça eu entendia que por eu estar no caminho da espiritualidade eu não deveria estar passando. Na verdade, isso acontece porque quando a gente fala de despertar espiritual, a gente acha que despertar espiritual é estar em paz o tempo todo. E na verdade não é. O despertar espiritual, ele acontece em formas de crises. E aí, o que você achava que estava tudo certo, começa a perder o sentido. Carreira, amizades, às vezes carreira que você estudou, batalhou e agora não faz mais sentido para você. Amizades que foi por muito tempo, que você achava que ia ser para sempre, começa a se afastar. Términos de relacionamento, perdas de entes queridos. E por que isso acontece? Porque a sua alma começa a te chamar para o despertar espiritual e o seu ego resiste, né? Quem não souber sobre ego, tem um vídeo aqui no canal que fala especificamente sobre isso. E é nesse momento que dói, porque o ego resiste. A sua alma chama para o novo e o seu ego quer continuar no que já está acostumado, no que é confortável para ele. E aí, quando você está nesse processo e acontece alguma coisa, ou vai acontecer alguma coisa, e você fala assim: isso, se acontecer, eu não aceito. Quem está falando isso, na verdade, é o seu ego, porque para a alma tudo está certo, para a espiritualidade tudo que acontece está certo. Por mais que seja parecido com desastre, por mais que seja desastroso, né? Para o que a gente acha que é desastroso, né? Na verdade, é necessário para o seu processo de evolução. E aí, quando você pega esses acontecimentos e percebe que eles são necessários, você começa a enxergar coisas em você que até então você não via. E aí é que começa a despertar nessas dores. Então, como saber se eu estou despertando, né? Se esses processos que eu estou passando são sinais de que realmente eu estou despertando ou eu estou só apenas repetindo ciclos de desastres. Sensação de se sentir deslocado ou incompreendido, necessidade de ficar só ou em silêncio, questionamentos profundos sobre a existência, interesse súbito por espiritualidade, meditação e sincronicidades. Símbolos. Então, eu vou deixar aqui nesse vídeo, né, para vocês entenderem também por que despertar dói. Eu vou deixar 6 desafios para vocês entenderem por que o despertar dói, tá? O primeiro sinal é o aumento da hipersensibilidade. E esse aumento da hipersensibilidade, que é aumento também, pode ser considerado o aumento também da intuição, vai te deixar muito confuso. E aí você começa a se perguntar se qual é ali o limiar entre minha intuição e desvaneio da mente, ou minha intuição e desvaneio do ego, tá? O segundo desafio é a dissolução do ego. É muito difícil você dissolver o ego completamente, porque a gente precisa do ego para sobreviver. E aí, quando a gente está nesse processo inicial, a gente fica sem saber qual é o equilíbrio entre até que ponto o ego pode agir, pode estar ali na frente, né? E até que ponto ele tem que sair de cena. O terceiro desafio é que você começa a ser incompreendido, ou seja,
incapacidade de se expressar. Por quê? Porque você, até o momento você se expressava de uma forma. Quando você começa a despertar, você está começando a se expressar de outra forma. Mas as pessoas que estão ali no seu convívio social ali todo dia, elas não estão no mesmo processo que você, ou a maioria não estão, porque algumas estão sim, né? E essas pessoas, elas não vão te compreender. E aí você começa a sofrer, porque as pessoas, você não consegue se expressar da maneira que você estava acostumado. E aí você começa a achar que tem algo de errado com você. E por esse motivo, quando você começa a ser incompreendido, você começa a ter problemas no chakra laríngeo, né? Que é responsável aqui pela nossa fala, porque a gente só se relaciona com as pessoas através do nosso chakra laríngeo, que é por onde a gente fala, né? Escuta, então problema no ouvido, problema na garganta, no respiratório aqui, né? Então toda essa região, se você tiver algum problema, possivelmente é por esse motivo, né? Você não consegue ser compreendido e aí o seu corpo está te mostrando que você precisa fazer algo a respeito. O quarto desafio é a solitude, né? Que é diferente de solidão. Você começa a querer estar sozinho. Por que você começa a querer estar sozinho, né? Porque lá no terceiro desafio, onde eu não consigo mais ser compreendido, eu não quero mais estar com essas pessoas, porque elas não me compreendem, porque não estão no mesmo estágio que eu, e eu não achei ainda as pessoas que estão no mesmo estágio que eu, a não ser na internet. Só que na internet é mais eu considero um monólogo, né? Que é onde você tem os conhecimentos, mas você não está ali o tempo todo trocando, a não ser que você entre em masterminds, em mentorias, em cursos, onde você possa estar trocando ali os seus aprendizados, né? Mas se não, no dia a dia, isso é mais difícil, né? E isso foi muito mais difícil há alguns anos atrás. Agora, em 2025, né? Hoje, por exemplo, maio de 2025, a gente sabe que o nosso planeta está em evolução, então é muito mais fácil da gente encontrar pessoas que estão no mesmo caminho, né? Eu vou falar no outro vídeo, vou falar sobre o chamado espiritual e eu vou contar para vocês o meu exemplo, que aconteceu desde lá de 1980, quando eu nasci, né? E até 2020, que foi quando as pessoas acordaram para o caminho espiritual de verdade, né? A maioria, né? A massa que eu falo, porque muita gente já estava nesse caminho, né? Eu falo a massa, né? Então pensa na dificuldade para as pessoas que estavam nesse caminho se ser compreendido, certo? E aí quando você começa a estar só, né? Praticar a solitude, você começa a entender que a solidão é uma ilusão, né? Você começa a perceber que nós todos somos uma única coisa, nós todos estamos ligados por fios invisíveis que nos conectam, estando perto ou longe, estando vendo ou não. O quinto desafio é a falta de estrutura emocional. Até então, você sabia como funcionava, então o seu emocional estava dentro do conforto de que o que viesse você saberia como lidar. Agora, você é novo, você renasceu, mas você não tem a estrutura emocional ainda para lidar com esse novo. E aí você também começa a sofrer, porque você não compreende ainda como deve agir, porque você é um bebê recém-nascido. O sexto desafio, que é um pouco controverso, né? É a perda da conexão com o sagrado. Como assim? Se eu estou no processo de despertar, eu estou entendendo que o despertar dói e eu passo por esse desafio que é perder a conexão com o sagrado, né? É da seguinte forma: quando você está passando pelos processos de dor, você se pergunta: eu estou no processo de despertar espiritual, por que eu estou passando por essa dor? E aí você se desconecta do sagrado, ou seja, você quer jogar tudo pro alto, né? Pra que eu tô com isso? Já aconteceu comigo, vou dar um exemplo pra vocês no próximo vídeo. Nesse vídeo eu não vou dar, né? Mas foi bem forte, né? Onde eu me perguntei se vale a pena, me questionei se eu estava maluca, eu estava realmente no caminho espiritual, né? E aí foi quando eu descobri que não é porque eu estou no caminho espiritual que não vai acontecer as coisas ruins comigo ou com qualquer outra pessoa. São os chacoalhões que a vida vem te dar pra saber. Agora eu ri, né? Mas na hora a gente chora. A vida vem te dar para saber se você está realmente
no caminho, porque às vezes a gente fica, o ego nos engana, né? A gente acha que está no caminho da evolução e na verdade não está. O que fazer durante esse processo? Então, na hora que você estiver passando pela dor, não fuja dela, não coloque ela de lado. Se pergunte, por que estou passando por isso? O que isso, exatamente isso, quer me dizer? Por que estou passando novamente por isso? Normalmente, as coisas que acontecem ciclicamente, por exemplo, você tem uma dor e ela sempre está se repetindo, vira e mexe, ela está lá de novo. Às vezes, a primeira vez ela te chamou, você não viu. A segunda vez ela foi lá, te chamou e você não viu. Terceira vez ela foi lá, te chamou e você não viu. A quarta vez ela foi lá. E aí você está despertando agora, né? E aí agora você vai olhar para essa dor e vai falar, ela está se repetindo. E aí você olha para o passado e conta quantas vezes ela se repetiu. E aí você está despertando, porque agora você viu que ela está se repetindo. Porque antes você até via, mas você não conseguia entender que era o seu padrão. Agora você está vendo que é alguma coisa dentro de você. Então você precisa buscar apoio de pessoas que vão te orientar nesse processo. Essas pessoas, elas não precisam ser um tipo de guru. Precisa ser apenas uma pessoa que você sabe que já está no despertar espiritual mais a tempo que você. Porque às vezes a pessoa que você vai procurar, ela não é melhor do que você, ela só está mais à frente, estudando e se despertando antes do que você, porque todos nós estamos no mesmo caminho. E só vamos ser pessoas perfeitas quando não estivermos mais aqui, tá? E além de procurar esses terapeutas, né, ou essas pessoas, você também pode fazer algumas práticas, que é escrita reflexiva, meditação ativa. A meditação passiva eu gosto, mas ela tende a deixar que os nossos pensamentos caiam no piloto automático. A meditação ativa, eu acho que para o início ela é melhor. Por quê? É uma forma de você treinar a mente de estar no momento presente. Ou seja, meditação ativa é quando você está fazendo alguma coisa e está naquele momento presente. Qualquer coisa que você estiver, você não deixe sua mente viajar nos pensamentos. Você fique olhando para o que você está fazendo, no ali e agora, no aqui e agora. O contato com a natureza também é muito importante, né? Porque aí você pega as energias tanto do chão, ficar descalço ali, pega a energia do olhar meditativo para a natureza, olhar a montanha, olhar o lago, olhar a água, eu falo lago porque aqui em Palmas tem, né? Olhar a natureza em si. Gente, eu vou deixar aqui para vocês um desenho que eu estava fazendo quando eu estava estudando para fazer esse vídeo aqui sobre o despertar dói. Não sei se vocês sabem, mas eu sou arquiteta, né? E a arquiteta está dentro do meu propósito e do meu dom, dos meus talentos. E além de ser arquiteta, eu adoro desenhar, né? E o desenho para mim, ele é uma forma de meditação ativa, onde eu deixo fluir os meus sentimentos. Quando eu vou fazer esse tipo de desenho, eu pego uma folha, pego aqui vários lápis e a minha intuição vai lá no lápis de cor que eu quero e começo a desenhar fluidamente. Eu não penso. Vem a primeira coisa que vem, eu vou lá e desenho. E para fazer esse vídeo para vocês, saiu esse desenho aqui, ó. O que esse desenho representa para você? Se você puder deixar aí nos comentários, tá bom? E uma das coisas que eu fiz desde sempre é chorar. Mas é um choro consciente. É um choro que você não esteja ali como vítima. E o que é chorar como vítima? É assim, aconteceu de novo o problema e você fala, de novo? Por que eu tô chorando de novo? Né? E aí, quando você começa a chorar consciente, você não chora mais pensando no... mais uma vez, agora você chora pensando, por que eu passo por isso de novo? Eu tenho que descobrir, agora eu vou descobrir. É um choro que a lágrima vai para tirar a tristeza de dentro de você, a lágrima vai cair, mas você está consciente de que tem algo errado com você e que você precisa ver, né? E isso não significa, gente, que vai chegar um momento que a gente nunca vai errar, a gente sempre vai errar. Porque a gente, como eu disse, né, a gente está sempre em constante evolução. E tenha paciência nesse processo, porque é um renascimento, né? Você está renascendo nesse processo.
Então, a gente costuma dizer que o despertar espiritual, ele é um presente embrulhado na dor, né? Porque você só vai despertar se vier uma coisa que a gente acha que é dor, mas que na verdade, se não fosse aquilo, você não despertaria. Então a dor, ela vem para você largar o que não te serve mais, e do outro lado vem a liberdade, que é a conexão com o que realmente tem valor. Se você estiver passando por isso, comente aqui embaixo, aqui nos comentários. Eu estou despertando, para eu saber que você está comigo nessa jornada. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser lembrado e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essas verdades. Então, até o próximo vídeo. Beijos de luz.